Sou mãe de anjo. Tudo bem, mulheres? Muitas são mãe de anjos. Essa semana eu tive uma experiência tão diferente em minha vida através do programa Encontro da apresentadora Fátima Bernardes, de ouvir uma mãe de anjo muito famosa e outras que estão no anonimato falarem sobre essa experiência de ser mãe de anjo. Ao ouvir Mariana Rios, que recentemente perdeu seu bebê, um bebê que foi gerado, programado com tanto prazer, ela não tem noção como foi uma psicologia para uma psicóloga. Sempre falei do luto, das fases do luto. O que eu não esperava, o que eu não imaginava é que eu ainda estava guardando um luto dentro de mim que eu pensei já ter elaborado. Depois de ter tido meus 2 filhos, Lion e Isabela, há algumas décadas eu engravidei do meu 3º filho. E como toda criança é bem-vinda em um lar, ou ao menos deveria ser, naquele momento eu estava iniciando os meus estudos na faculdade, fazendo pedagogia. Além da alegria veio a preocupação. Uma criança no período em que eu estudava. Logo essa preocupação foi tomada pela certeza de que nada na nossa vida acontece por acaso e que essa criança seria outra bênção para a gente. E aí, os preparativos. Ia ao médico, pré-natal. Começava a sentir já aquele serzinho aqui dentro, estremecendo, saber que tinha uma vida pulsando dentro de mim. E assim foi durante 4 meses, gerando. A gente sabe que ser mãe não necessariamente é quando a criança nasce, é quando ela é gerada. E aquele anjo que, infelizmente, eu não tive a oportunidade de gerar até o final e de saber o seu sexo, até porque anjo não tem sexo, mas aquele bebê que eu não pude saber se um menino ou uma menina teve a sua gestação interrompida por um aborto espontâneo. Eu nunca pensei viver uma experiência daquela. Como foi difícil. Como foi dolorido estar na faculdade, sentir uma dor forte e de repente as colegas da faculdade me levar para o pronto-socorro e a médica auscultar o coraçãozinho e dizer: mãe, infelizmente, o coração do seu filho parou de bater. Eu lembro daquela tarde, as lágrimas caíam, eu dizia: a senhora deve estar enganada, doutora. E aquela médica, a doutora Arlete, olhou para mim e disse: não, vamos fazer outra sonografia só para comprovar, mas eu não escuto mais o seu bebê. Nossa, aquela tristeza imensa dentro do meu coração. Eu colocava a mão e dizia: não, ela deve estar enganada. E esperava sentir aquele bebê estremecendo no meu ventre mais uma vez. Lei do engano. Comprovação assertiva da médica. Meu bebê estava morto. E aí uma das amigas entrou, amiga e irmã, que sempre me acompanhou, entrou naquela sala. Lembra, Lindaia? E me pegou em pânico, chorando. Às vezes tem palavras que elas podem não confortar, mas elas podem te abraçar. E Lindaia me abraçou com aquela palavra e disse: amiga, era para ser assim, não era para ser seu ou sua. E viemos embora para minha cidade.
Chegando aqui, ela me deu recomendações de que eu fizesse a retirada do bebê no dia seguinte, porque ela não tinha como precisar quanto tempo aquele bebê já estava, aquele feto, aquele que na verdade não era mais um feto, era uma criança, já estava morto. Já que eu, há 2 dias, já não sentia mais ele estremecer como antes. E viemos para o hospital, mas o pior de tudo foi passar uma noite em claro. Que sensação difícil. Passar uma noite em claro, ali, deitada, esperando o outro dia chegar para retirar o seu bebê. Você passar a mão e saber que ali dentro de você não tinha mais uma criança com vida. Que dentro de você tinha uma criança que tinha parado sua vida ali dentro. Noite difícil, noite longa, dormindo e acordando a cada segundo, chorando e conversando com Deus. No dia seguinte, eu pedi ao meu esposo para não me acompanhar, que eu iria para o hospital só, eu não queria ninguém me acompanhando e que ele só fosse ele, minha família, minha mãe, depois que eu já tivesse lá internada. Por que eu pedi isso? Porque a sensação que eu tinha de cortejo, de quando você sai e tira alguém da sua casa, definitivamente a presença daquele alguém, e a sensação que eu tinha é que se ele me acompanhasse, é como se ele estivesse acompanhando um cortejo. Eu não queria aquele sentimento, fugi dele. Infelizmente, eu fugi daquele sentimento. E ele respeitou minha vontade. Eu fui andando, estava bem, ele, você está bem, eu estou. E fui andando até o hospital. Chegando lá, meu médico, doutor, um médico maravilhoso, que eu tenho paixão, fez o meu segundo parto. E até hoje é uma pessoa que eu estimo muito. Doutor Nelson estava lá me esperando, já sabendo de tudo. Qual foi a minha surpresa? Que depois de anestesiada e que ele fez todo o processo de retirada, de curetagem, ele olhou para mim, depois que eu voltei da sala de cirurgia, perguntou se eu estava bem, como sempre, muito carinhoso, muito atencioso, doutor Nelson. Eu disse, à medida do possível. Ele disse, Elivânia, você vai ter que ter um repousinho um pouco maior, porque seu bebê, ele já tinha falecido no seu ventre há alguns dias, então ele estava bem grudadozinho, lembra, doutor Nelson? No seu útero. Nós fizemos praticamente uma lixa, não deu nem para perceber, não deu nem para ver o sexo. E a gente tem uma suposição de que seu filho, aparentemente, não há certeza, ele poderia ter hidrocefalia. E olhou para mim e disse, fique bem, você é mãe de anjo. Foi uma dor que eu escondi, e quando as pessoas me perguntavam, depois de algum tempo, quantos filhos você tem? Eu nunca consegui dizer 3, eu sempre disse 2. Mas, nessa terça-feira, quando eu vi a reportagem de Mariana Rios, essa sensação de só ter 2 filhos veio para confirmar que eu tinha que definitivamente elaborar esse luto e entender que mãe não é apenas aquela que vê nascer. Na medida que você já é mãe. E eu assumi, naquele momento, vendo aquele programa de Fátima Bernardes, que além de ser mãe de anjos, a partir de agora, todas as vezes que me perguntarem quantos filhos você tem, eu vou poder falar 3. Sem nenhuma dor. Porque eu tenho 2 na terra e 1 no céu. Eu tenho um anjo que olha por toda a minha família. Se você é mãe de anjo, elabore o seu luto. Assuma essa criança que está olhando por você, cuidando por você. E, na verdade, o que mais nós precisamos entender é que ser mãe de anjo também é uma dádiva. Ter um anjo lá em cima,
lá no céu, olhando por nós. A todas as mães de anjo, eu deixo o meu respeito, o meu carinho e o meu abraço.